Então, antes da gente começar com a palestra do professor Lucas, nós vamos ter uma outra atividade bem rápida aqui. E eu vou passar a palavra para a presidente do Optics Studio Chapter, por favor. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o World Quantum Day, dar uma contextualização breve. Vamos lá. Dos lasers nos leitores de código de barras ao funcionamento de painéis solares. Da imagem por ressonância magnética ao tunelamento quântico em chips modernos. A mecânica quântica está por trás de tecnologias essenciais no nosso dia a dia. Ela não só transformou nossa compreensão do universo em escala microscópica, como também possibilitou uma revolução tecnológica que continua em curso. Para celebrar os avanços nessa área e incentivar a divulgação científica, foi criado o World Quantum Day, comemorado internacionalmente todo dia 14 de abril desde 2022. A data foi escolhida com base no formato norte-americano da escrita de datas, que ficaria 4/14, que remete por trocadilho à aproximação da constante de Planck em electrovolt com 2 casas decimais. Em 2025, celebramos também o centenário da mecânica quântica. Se vocês tiverem interesse, eu acho que deu uma cortada no QR Code, não sei se dá para ler. Mas qualquer coisa eu posso disponibilizar depois para vocês. Em 2025, celebramos também o centenário da mecânica quântica, marcado pelos 100 anos do conceito de mecânica matricial, introduzido por Werner Heisenberg. Entre marcos históricos como a descoberta do elétron por Thomson em 1897, a quantização da energia proposta por Max Planck em 1900 ao estudar a radiação de corpo negro, e o ano miraculoso de 1905 com os trabalhos de Einstein, incluindo o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade, foi em 1925 que as ideias começaram a se consolidar. Nomes como Heisenberg, Born, Jordan, Schrödinger e Dirac entraram em cena com contribuições decisivas, criando as primeiras formulações consistentes da teoria quântica. A partir daí, uma nova era da ciência teve início, desafiando nossa intuição, revolucionando a tecnologia e abrindo caminho para tudo, desde semicondutores e lasers até a computação quântica. O World Quantum Day é, acima de tudo, um convite para celebrar o conhecimento, explorar o invisível e despertar o fascínio pelo mundo microscópico, onde as regras do jogo são bem diferentes daquelas que vemos ao nosso redor. E se a mecânica quântica já nos obriga a repensar a realidade em níveis profundos, outro conceito igualmente intrigante continua desafiando cientistas há séculos: o tempo. Na palestra O Tempo, um enigma que intriga desde a antiguidade, o professor Lucas Shibebe nos guiará por uma jornada entre termodinâmica, relatividade e as fronteiras do conhecimento. Porque compreender o tempo, talvez, seja a chave para entender o próprio universo. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, agora nós estamos para começar o Café com Ciência no que diz respeito ao palestrante, né? Vários conhecem aqui o professor Lucas Shibebe, mas para quem não conhece, ele além de ser professor do Instituto, quem não conhece, ele fez a graduação em Física na Unesp de Rio Claro, depois ele foi fazer o mestrado na USP de São Carlos, e depois fez o doutorado também em São Carlos, mas na Universidade Federal de São Carlos. Ficou um período no pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, né? E ele é pesquisador do CNPq. No currículo dele tem 66 artigos publicados, 2.686 citações, fator H19 no Web of Science, no Google Acadêmico 3.900 citações, já orientou 8 alunos de mestrado, 2 de doutorado,
Atualmente tem 2 alunos de mestrado e 5 de doutorado, se eu não me engano, sob sua orientação. É um especialista em informação quântica, sistemas relativísticos e termodinâmica quântica. Nós ficamos sabendo de um artigo que ele publicou na Physical Review Letters, que inclusive apareceu na SBF, na Sociedade Brasileira de Física, vocês devem ter visto aí a divulgação, e o tema é bem interessante, e hoje a gente pediu para ele vir conversar um pouquinho, num tempo limitado, de 30 minutos, e abrindo 30 minutos para discussão, para falar um pouquinho sobre a natureza do tempo. Muito obrigado. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite e obrigado pela organização desse evento, que é um marco já no nosso instituto, né? Que você tem tanto esforço para mantê-lo desse jeito. Parabéns pela iniciativa, esse evento é fabuloso. E é uma honra estar aqui falando, não só porque é um excelente evento, mas é porque eu sou daqui, né? Ou seja, eu estou falando na minha casa. Bom, mas eu tenho 30 minutos só para falar, então, beleza. Vou tentar manter no tempo, Andrés. Pessoal, o Andrés me chamou para falar de um trabalho bem técnico e, na verdade, esse trabalho ele tem várias linhas que eu poderia seguir. Eu poderia falar de gravitação quântica, termodinâmica quântica, essas coisas todas. Mas eu decidi falar do que mais me interessa a respeito do trabalho, que é o tempo. Assim, o que a gente entende por tempo. E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que esse trabalho fala sobre exatamente isso. Então, vamos começar com isso. Isso aqui são só a estrofe inicial de uma música que chama Oração do Tempo, do Caetano Veloso. Quem não escutou, escute. É fantástico. De preferência com a Maria Bethânia cantando. É um espetáculo. Pessoal, não sei se vocês já chegaram a pensar ou ler sobre o tempo, mas a história, sim, desde dos filósofos gregos até hoje, todo mundo pensa sobre o que é o tempo, né? Porque claramente a gente vê o tempo passando, a gente sente o tempo passando e a gente quer entender o que é isso aí. Então, como começou a história? Desde Sócrates, depois, muito tempo depois com Descartes e todo mundo que passou entre eles e depois deles, o espaço era uma coisa que não existia sem coisas. Ou seja, o espaço entre eu e ele aqui existe porque eu e ele existimos. Existe uma cadeira no meio. Então o espaço é uma coisa que depende de coisas. O tempo seria essas coisas mudando. Por exemplo, eles andando ali, eu sei que o tempo, eu tenho a sensação do tempo passando. A sensação do tempo passando. Então, ou seja, o tempo e os conceitos de tempo e espaço estavam ligados com a existência de coisas. E isso foi assim desde os filósofos gregos, desde quando a gente sabe que a gente começou a pensar sobre a natureza do tempo. Obviamente, a contagem de tempo começou antes disso, com fenômenos naturais e esse tipo de coisa. Então a gente sempre foi interessado em tempo. E agora, a primeira pessoa que colocou a estrutura matemática do tempo foi esse sujeito aí, Isaac Newton. Só que ele fez por um motivo que a gente vai ver daqui a pouco, que a maioria das pessoas não percebe numa primeira leitura dele. O que ele colocou? Ele colocou uma estrutura matemática, que é o espaço. Essas coisas azuis aqui são superfícies tridimensionais, que a gente chama de espaço. E o tempo é uma linha reta aqui. O que é importante aqui? O importante é que esse cara tem uma estrutura matemática definida. Por exemplo, o tempo tem a estrutura da reta real. E o espaço é euclidiano. Ou seja, eu tenho distância euclidiana, o que significa o quê? Se eu desenho um triângulo numa dessas hipersuperfícies, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. E não tem dessa o teorema de Pitágoras vale, lindamente o espaço euclidiano. Essa foi a estrutura que o Newton colocou para descrever o espaço. Ele ainda tinha, se vocês lerem os Principia, vocês veem que ele ainda tinha a noção do tempo dos gregos antigos. E fala, não, existe uma noção de tempo que está ligada a movimento, essas coisas, mas existe a noção de tempo que é matemática. E ele precisou fazer isso porque ele precisava definir velocidade e, principalmente, aceleração. Ele precisava definir isso. A gente vai ver daqui a pouquinho por que isso foi tão importante para ele. Então, essa foi a primeira pessoa que colocou uma estrutura matemática no espaço e no tempo. Que é absoluto, isso vale para todo mundo.
Aí depois veio esse outro sujeito aí, Albert Einstein, e ele modificou um pouco os conceitos com a relatividade especial. A gente pensa, na verdade, a estrutura do espaço dele é exatamente igual à estrutura de Newton. Embora o espaço-tempo seja diferente, o espaço para Einstein ainda era euclidiano. Era bonitinho. Então, se você traça uma hipersuperfície aqui perpendicular ao tempo, a geometria vai ser euclidiana. Então, é isso que a gente chama de espaço-tempo plano. Né? Sem gravidade esse bicho aqui ainda. A diferença é que você tem uma estrutura quadridimensional agora e que define o espaço de Minkowski, que a gente chama matematicamente o espaço de Minkowski, e que define relações distintas. Por exemplo, para Newton, você tinha tudo acima daquela hipersuperfície azul era futuro, tudo abaixo era passado. Aqui, o futuro deste evento aqui está dentro desse cone de luz, que a gente chama de cone de luz. A superfície é onde a luz anda, e para fora nada pode andar. Né? Isso vem do fato de que Einstein percebeu que tinha que ter uma velocidade finita para a propagação das interações. Isso faz com que esse cone de luz, isso seja um cone de luz e não uma hipersuperfície tridimensional como em Newton. A gente fala, o postulado da velocidade da luz é fundamental em Newton. Ele é em Einstein, ele é fundamental só para fixar o valor da constante, que determina a velocidade de propagação. Mas ele podia ser qualquer outra velocidade. A estrutura da teoria ia ser exatamente a mesma. Só ia mudar o valor da constante. Agora, por que a gente precisa da estrutura matemática? Porque é o seguinte, isso aqui é o famoso experimento do balde de Newton. Então, não sei se todo mundo conhece. Você tem um balde que está suspenso, e aí você começa a girar o balde. Ele está cheio de água aqui dentro. Você começa a girar o balde. Bom, você começa a girar o balde, o que vai acontecer é que a água vai começar a girar. E aí vai fazer uma superfície parabólica em cima dela. Né? Essa superfície curva aqui. Aí depois você para de girar o balde. A água continua girando. Aí a hora que tudo parou, a superfície vira plana de novo. A questão do Newton é a seguinte. Aqui o balde está girando, mas a água está parada ainda. Aqui o balde está parado, mas a água está girando. Então a aceleração não pode ser com respeito ao balde ou com a água. E aí Newton se perguntou, aceleração com respeito a quê? Esse cara está acelerado com respeito a quê? Simples, ele está acelerado com relação à estrutura do espaço-tempo. Ele está acelerado com relação à estrutura euclidiana que definiu no espaço-tempo dele. Então foi para isso que ele introduziu esse cara. A estrutura espacial dele, a estrutura matemática do espaço dele, ele precisou introduzir para definir o que não está acelerado. Então, o que não está acelerado vê uma estrutura euclidiana e não vê forças inerciais, como força de Coriolis ou esse tipo de coisa. Então, com essa estrutura, ele definiu isso aí. Então, quando a gente fala aceleração, lógico, tem o princípio de Mach, que todo mundo deve saber que fala que está acelerado com respeito às estrelas fixas no infinito, mas isso é muito controverso e, na verdade, não é verdade. Mas aí o Newton, baseado nesse argumento, aí ele falou, não, tem que estar acelerado com respeito ao espaço. Então, a estrutura geométrica do espaço define o que é aceleração. Por que isso é importante? Porque Einstein percebeu isso e ele descobriu o que é a gravidade. Por quê? Porque um corpo em queda livre, isso aí é uma foto de dois astronautas desculpa, eu não sei o nome deles, mas é na estação espacial. Você vê, esse cara está em órbita na Terra. Órbita na Terra é queda livre, porque você não está vendo o campo gravitacional. O que acontece na queda livre? Todo mundo está caindo, exatamente igual. Aí, se a astronauta aqui dá um tapa nessa maçã, o que vai acontecer? A maçã vai seguir reto com velocidade constante. Ou seja, vale a lei da inércia de Newton aqui dentro. O que significa que a gravidade, o que ela faz, é simplesmente redefinir o que é inercial e o que não é. Esse é o papel da gravidade. Então, o Einstein percebeu, a gravidade faz o mesmo papel do espaço. Ela redefine o que é aceleração.
É esse que é o papel da gravidade. A gravidade só faz isso. Ela define o que é inercial e o que não é. E tá claramente aqui, você vê que tudo aqui dentro está inercial. Então esses caras estão no referencial inercial. Não existe um experimento que você faça, seja ele mecânico ou não, que você demonstre que você não está no referencial inercial dentro desse negócio. Então isso é o que a gravidade faz. Isso é o que o Einstein percebeu. E isto é o princípio da equivalência. Isso é o centro do princípio da equivalência. Não, claro. Localmente, claro. Porque senão não valia a lei da inércia, né? Então, Newton fez isso aqui. O que o Einstein viu? Ele viu que o espaço define o que é inercial. Então a aceleração é definida em termos da estrutura euclidiana que tem atrás. A gravidade faz a mesma coisa. Só que a gravidade fala que essa estrutura euclidiana, e tem que ser euclidiana em queda livre, porque vale a lei da inércia de Newton, vale as leis de Newton, então a estrutura tem que ser euclidiana, não tem jeito. A gravidade faz a mesma coisa. Aí, Einstein sabia muito da filosofia, e na filosofia tem inclusive Kant e David Hume e esses caras todos que pensaram sobre essas coisas. Eles tinham a ideia que se o mesmo efeito deve ter, na medida do possível, a mesma causa. Aí ele falou, não, se o espaço euclidiano define o que é inercial e a gravidade define o que é inercial, então gravidade e espaço-tempo devem ser a mesma coisa. É por isso que a teoria da relatividade geral é uma teoria de campo para a gravidade, mas também uma teoria do espaço-tempo. Porque essas duas coisas são iguais. Porque elas fazem a mesma coisa, elas só redefinem o que é inercial e o que não é. Isso é a gravidade, isto é o princípio da equivalência. Ou seja, o princípio da equivalência diz que, em queda livre, a geometria do espaço é euclidiana. Que é equivalente a dizer que em queda livre vale a relatividade especial. Que é equivalente a dizer que em queda livre eu não consigo detectar gravidade. Mas o papel da gravidade é quebrar essa palavra eu não sei se existe em português, então eu peço desculpa já, euclidianidade do espaço. Mas enfim, eu já falei isso com meus alunos de relatividade geral, mas esse é o papel da gravidade. Ela quebra a euclidianidade do espaço. Ou seja, Einstein percebeu que tanto Newton quanto o espaço-tempo de Einstein, dele mesmo, da relatividade especial, eram casos particulares, eram só configurações particulares do campo da gravidade ou do espaço-tempo, tanto faz. Qual a configuração particular quando não tem gravidade? Então, quando tem gravidade, a estrutura do espaço não pode ser euclidiana. Por isso o espaço-tempo tem que ser curvo. E ele percebeu isso em 1907. Ele publicou a teoria em 1915. Porque ele simplesmente não sabia como fazer a teoria depois. Mas ele já tinha a teoria na cabeça. Ele já entendia que o espaço-tempo tinha que ser curvo por causa desses motivos aí. Tá? Então, tempo, né? Vamos falar do tempo. O que entra no tempo nessa jogada aí? Porque quando a gente tem um espaço-tempo curvo, que são teorias chamadas tecnicamente de teorias covariantes, não existe uma noção de tempo preferencial. Mas não tem como definir, simplesmente não tem. Não existe. A relatividade geral, ela é, como eu coloco aqui, atemporal. Não tem tempo lá dentro. Eu te dou a métrica, você tem toda a estrutura do espaço-tempo, acabou. Só que a gente define tempo, claro. Eu estou olhando o meu tempo aqui, eu tenho menos de 20 minutos. Então, ou seja, eu estou vendo o tempo. Que tempo é esse? Bom, a gente pode definir uma noção mais fraca de tempo localmente. Cada observador define o seu tempo, que simplesmente define pela trajetória que ele está tendo no universo. Você define uma direção do tempo e você pode definir evolução das coisas. Aí localmente você define futuro, localmente você define passado. O problema é que as leis da física, a hora que você faz isso, as leis da física fundamentais, elas são invariantes por reversão temporal. Se eu troco o sinal de tempo por menos o t, a lei da física fica a mesma coisa. Ou seja, é independente do que eu chamo de futuro, do que eu chamo de passado. As leis da física não mudam. Mas claramente para a gente não é. A gente não tem como a gente ver irreversibilidade. O tempo não é a mesma coisa indo para frente e para trás. A questão é por quê? Por que a gente vê esse tipo de coisa? Essa é a questão que eu estava interessado quando eu comecei a pensar nesse trabalho em 2015, por aí. Na hora que eu tive a ideia disso. O problema é que eu não sabia como resolver, por isso que demorou tanto tempo.
fazer a conta. E a física é assim, infelizmente. Tiveram várias propostas. Uma delas que eu cito aqui é do Carlo Rovelli, acho que vocês conhecem. Ele tem diversos livros aí, um deles inclusive chama Sobre a Realidade do Tempo, alguma coisa assim, e que ele fala sobre as ideias de tempo. Ele trabalhou muito com o tempo e ele propôs uma coisa que chama tempo térmico, que é o tempo que a gente vê é um tempo gerado pelo equilíbrio termodinâmico. É muito bonita a teoria dele, fantástica. E aí ele propôs que a seta causal, que é essa aqui, isso aqui a gente chama de seta causal, a hora que a gente aponta a direção futuro no tempo, a gente tem coisas no passado que influenciam o futuro, né? Mas isso é arbitrário. E ele falou que a seta causal teria uma origem termodinâmica, ou seja, o tempo teria uma origem termodinâmica. É uma teoria dele que ele fez. Esse artigo aqui foi um dos primeiros que ele publicou em 94. O último que ele publicou nessa linha foi em 2023. Ou seja, a coisa está andando. E esse cara é um dos maiores especialistas em gravitação quântica do mundo, né? Ele inventou uma teoria quântica da gravitação que chama Loop Quantum Gravity. Eu aconselho ler os livros dele. Então vamos lá. Bom, como a gente viu, o tempo que a gente tem da dinâmica das equações, ela só pode ser definida localmente, não existe um tempo global. Mas mesmo assim a dinâmica, ela é irreversível por reversão temporal. Ela é invariante por reversão temporal. Então se eu reverter o sinal do tempo, nada acontece. Só que claramente a gente tem seta do tempo. Eu tinha vídeo sobre isso aqui, mas eu não consegui colocar. Mas o vídeo era muito simples. O vídeo era isso aqui balançando e isso aqui caindo no chão. Então eu peço para vocês imaginarem o que está acontecendo. Esse lado aqui é o berço de Newton. Tá? Já viram o berço de Newton? Bate a bolinha assim, fica batendo. E se não tiver, vamos esquecer a dissipação. Tem várias dissipações, tem um monte de dissipação aqui por causa do fio, por causa do som que emite, mas vamos esquecer isso aí. Se você filma por um tempo esse cara, ele vai ficar oscilando. Beleza, aí se eu passo o filme para trás no tempo, você não consegue falar para mim qual dos dois eu estou passando para você. Se é para frente no tempo ou para trás no tempo. Porque a dinâmica é exatamente a mesma. Isso significa reversão temporal. Esse invariante por reversão temporal. Então, este cara, nesse sentido, ele é reversível. Não tem entropia sendo gerada. Agora, quando a nossa cerveja cai no chão e quebra, todo mundo sabe que não tem como voltar. Se você quiser outra cerveja, você vai ter que comprar outra. Não tem como você fazer ela voltar. Então, essa dinâmica a gente sabe que é irreversível. Irreversível no seguinte sentido: o processo não ocorre de maneira reversa espontaneamente. Isso significa irreversível. Se eu quiser reconstruir a garrafa de cerveja, eu vou ter que investir muito trabalho para fazer isso. Ou vou ter que ir até o bar para comprar outra. Porque não tem jeito de reconstruir o que caiu. Então, irreversibilidade a gente mede dessa maneira. O quão fácil é você distinguir a trajetória para frente no tempo daquela para trás no tempo. A distância, o quão difícil é você distinguir essas duas. Quanto mais difícil é você distinguir, mais reversível o processo. Quanto mais fácil você distinguir, mais irreversível o processo. Essa é a ideia por trás da irreversibilidade. E é assim que a gente quantifica a irreversibilidade. Eu prometo que vou mostrar muito poucas equações. Quase nada mesmo. Mas, então a gente distingue pela diferença, se a gente consegue distinguir o processo ocorrendo numa direção do tempo ou na outra. Num sentido do tempo ou no outro. Né? Então a gente define a entropia, microscopicamente, essa entropia termodinâmica, como o logaritmo natural da probabilidade do processo ocorrer para frente no tempo, dividido pela probabilidade do processo ocorrer para trás no tempo. Que constante? De Planck? De Boltzmann, você está falando? Não, a constante de Boltzmann para mim é 1, né, dimensional. Estou medindo temperatura e energia. Aí é só uma constante de conversão. Não esqueci não. Não esqueci não. Então, esse camarada aqui, dá pra... entropia sem dimensão. Primeiro que começa a energia, e a temperatura em termos de energia, ou seja, eu defino a temperatura em termos da equipartição, teorema de equipartição de energia, aí a entropia fica sem dimensão. Mas isso não tem problema. Aqui, é possível provar que esse cara é sempre positivo.
eu não vou fazer essa prova, mas a física estatística você prova que esse cara é positivo, não tem jeito. E isso aqui é a probabilidade do cara acontecer numa direção do tempo, no futuro, por isso é o F, e esse aqui é no passado, entropia. Isso implica que a entropia, a variação da entropia é sempre positiva ou zero. A média dessa quantidade é sempre positiva ou zero. E é isso aqui que a gente chama de entropia termodinâmica. Na estatística ela é definida desse jeito, por transições, por probabilidade de transição. Então, como eu disse, as leis fundamentais elas são reversíveis no tempo. O que a gente vê é aquele negócio que eu acabei de mostrar. É uma coisa contingente, que a gente vê o tempo passando. É o nosso mundo. Mas o nosso mundo, ele é uma solução da dinâmica das equações. Não são todas as dinâmicas e é o que a gente está vendo. Então é uma instância muito particular. Então esse tempo não está relacionado com a dinâmica do sistema. Ele está relacionado com a gente. Esse é o ponto. A entropia está relacionada com a gente, não com a dinâmica do sistema. E era essa ideia que eu tinha, e por isso a entropia não podia ser independente do observador. Porque ela está relacionada com quem está fazendo o quê. E o estado de equilíbrio já é. E era essa ideia que eu tinha, que eu tentei formalizar. Tá? Então, o que eu estou falando aqui tem as leis da natureza, que são reversíveis temporalmente, e são uma propriedade da dinâmica delas. Só que tem esse tempo que a gente define macroscopicamente, que é guiado pelo gradiente de entropia. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica fala que as coisas ocorrem no sentido daquela entropia crescer. Nunca menor. Isso eu tenho uma hipótese aí, que depois eu discuto, que a entropia lá atrás tinha que ser muito baixa. Isso é uma hipótese. Ninguém sabe. Não? E aí, e veja, isso aqui é muito importante. O nosso mundo, os modelos que a gente tem no nosso mundo, eles não dizem pra gente o que está acontecendo no mundo. Eles dizem o que está acontecendo, dado que alguma coisa aconteceu. Então a gente estabelece condições iniciais e vê o futuro. Você fala assim, não, então eu posso estabelecer uma condição de uma distribuição de probabilidade no futuro e perguntar o que é o passado. Pode. Só que daí vai ser enviesado. Você vai ter que tomar uma outra hipótese para poder respeitar a dinâmica. Essa quebra de simetria é o que gera esse tempo e é o que faz com que aquele logaritmo seja sempre positivo. Óbvio, eu estou falando por cima essas coisas, assim, para provar essas coisas não é tão simples. Se alguém quiser depois discutir detalhes disso, a minha sala é aqui, a 254, aqui em cima, pode bater lá à vontade. Vamos ver agora a curvatura. Onde é que entra a curvatura? Então a gente tem esses dois tempos, o tempo físico, que gera seta causal, e o tempo, vamos chamar de emergente, que é a termodinâmica. A questão é como é que eu faço conciliar esses dois caras. Como é que eu faço o tempo que eu defino aqui para mim, o tempo que determina a dinâmica, determina a dinâmica, é o mesmo que vai determinar o gradiente de entropia. Então, obviamente, já tinham hipóteses nessa linha. Esse problema é muito antigo. Descrever a termodinâmica de um sistema no espaço-tempo curvo é muito antigo. Começou, obviamente, com Einstein. Logo depois que ele publicou a relatividade, ele falou, deixa eu ver como é que a termodinâmica se comporta aqui. É uma pergunta óbvia. E como você vê, eu só citei 3 carinhas aqui, e esses 3 estão discordantes. Porque como é que a gente vai definir quantidade termodinâmica, se ela é invariante, se não é? Isso, temperatura, entropia, energia, qualquer coisa. Então, só que a gente teve um monte de desenvolvimentos nessa linha, inclusive caminhando por a descrição estatística do próprio campo gravitacional, como a gente tem dos outros campos. Tá? Enfim, tem várias trabalhos nessa área, mas a coisa continua em aberto ainda. Né? A pergunta que a gente fez foi o seguinte: se existe uma relação entre a estrutura causal do espaço-tempo e a seta do tempo e a produção de entropia. Foi essa a pergunta que a gente fez. Ou seja, existe uma relação entre a seta causal e a seta termodinâmica. Tá? Isso já foi 2023, esse artigo aqui é muito legal, né? Não é técnico, então dá para vocês entenderem, que ele propõe que a seta causal vem da seta termodinâmica.
propondo que no passado você tinha um estado de equilíbrio termodinâmico, e isso leva à orientabilidade temporal no futuro. O que eu fiz foi a pergunta aqui é a mesma que essa aqui. Como é que a curvatura do espaço-tempo modifica modifica a reversibilidade do sistema físico? O que eu fiz foi provar que essas duas setas estão intimamente ligadas. Ou seja, essa aqui determina essa, e essa aqui é dependente do observador. Então, a entropia tem que ser dependente do observador, não tem jeito. Não tem como, matematicamente tem que ser. Essa foi uma das maiores brigas que eu tive com os referis dos artigos, porque ninguém criticou os artigos, porque a conta é fácil criticar, né? Você vai lá e fala, a conta é errada, acabou. Aí não tem mais discussão. Mas quando a conta está certa é difícil. E as pessoas não conseguem aceitar que a termodinâmica toda depende do observador. Para mim é uma coisa natural. Eu não vou demonstrar como é que a gente fez isso aqui, porque a prova é bem chata, envolve vários conceitos de relatividade, matemática e estatística, que a gente não vai entrar aqui, mas a ideia está aqui nesse primeiro paper aqui, nessa revista que chama Classical and Gravity, que é uma revista que eu amo, adoro essa revista. A ideia está toda aqui. Esse cara aqui é um caso limite desse artigo aqui. Esse que foi publicado agora, a gente publicou com a geral. A gente conseguiu fazer a conta geral. Mas antes a gente não sabia fazer geral. Falou, vamos começar com um exemplo mais simples. Que é esse aqui, que é um caso particular desse cara aqui. E esse daqui é o Jonas Mazieiro, lá da Federal de Santa Catarina, professor lá. E o Marcos Basso, que é aluno de doutorado lá da UFABC. Foi ex-aluno de mestrado do Jonas. Um dia eu fui visitar o grupo do Jonas lá. Eu expus esse trabalho para eles. E eles falaram, pô, vamos fazer essas contas. E aí saiu os dois artigos. Tá. Eu vou explicar só rapidamente como é que isso é feito. O que a gente provou tecnicamente foi o teorema de flutuação. Então, o teorema de flutuação ele fala isso. Ele relaciona a probabilidade de alguma coisa acontecer para frente no tempo com a probabilidade de alguma coisa acontecer para trás no tempo. O que essa equação está dizendo é simplesmente que eu observar uma coisa que acontece para trás no tempo é exponencialmente menos provável do que observar a coisa que acontece para frente no tempo. Não é definição. Esse é o teorema de flutuação. O que aparece aqui em cima é a entropia. Não, ele saiu de lá, claro. Ele saiu de lá. Mas veja, o que acontece aqui isso aqui chama de teorema de flutuação. Tá? A hora que você tem o teorema de flutuação, ele simplesmente fala isso. Ele fala que você observar uma probabilidade para frente no tempo é exponencialmente mais provável do que para trás no tempo. Isso garante que aquele LN seja positivo. Isso sempre garante. Ou zero, claro. E isso implica isso aqui. Né? Não tem jeito. Agora, então isso aqui, quando você tem... isso chama balanço detalhado também. Vocês vão ver nos cursos de estatística, essas coisas. Quando você quebra o balanço detalhado, você tem dissipação. Não tem jeito. Isso é o que a dissipação ela vem quando você quebrou o balanço detalhado. E aqui a diferença é esse alfa e esse gama. Quem que são esses caras? A questão da física estatística a gente conhece esse teorema. Faz tempo que a gente conhece esse teorema. A diferença aqui é essa dependência em alfa e gama. Alfa e gama está aqui. Eu tenho um espaço-tempo. Aí eu tenho a trajetória gama, que é a trajetória do meu observador, seja lá o que for. É a trajetória do espaço-tempo do observador, do laboratório. Aí o sujeito está fazendo medição. E aí você tem esse cara aqui, que é o sistema físico de interesse, sei lá o que eles estão fazendo. Só que como esse espaço-tempo é curvo, o que acontece é que essas quantidades todas dependem da relação entre essas trajetórias. Então, a hora que você calcula essas coisas, essas probabilidades, ela tem uma dependência explícita na curvatura do espaço. E como esses caras dependem de quem está definindo o quê, esse camarada vai depender de quem está medindo. Ou seja, se eu estou em queda livre com o sistema aqui na minha frente, o que tem que acontecer? Nada. Não, porque eu sei que relatividade especial não pode gerar entropia.
porque eu estou em queda livre com o sistema na minha frente está parado. Esse cara aqui é zero, nesse caso. Se não for isso, esse cara não é zero. E esse cara nunca pode ser negativo. A gente mostrou que ele nunca pode ser negativo. Então o que acontece é que a seta do tempo está ligada com como você define a orientabilidade temporal. Ou seja, esse cara aqui, ele define quem é o futuro do tempo para ele. E ele tem que fazer isso para ele definir essa superfície aqui, para ele poder definir o sistema físico dele. Senão ele não define espaço, ele não define nada. No caso, o espaço de Hilbert nosso, ele é definido aqui, nesse cara. Você precisa definir o futuro do tempo. Ou seja, você precisa localmente quebrar essa invariância de Lorentz para poder definir o Hamiltoniano. Senão você não tem como fazer conta. E esse é o resultado principal do paper, só para aplicar. Essa equação não importa muito, essa equação de Friedman Robertson Walker. Ela descreve o universo em expansão. Né, foi uma solução que esses caras acharam que descreve que o universo está expandindo. Né, esse A aqui é o fator de expansão. Esse H aqui, que tem a ver com esse A aqui, é a constante de Hubble, né, que todo mundo conhece. Então, na hora que você calcula um oscilador harmônico vivendo nesse espaço, só tem um oscilador harmônico. Tem um observador parado e um pêndulo oscilando aqui. Num universo desse aqui. O que esse cara está dizendo é que esse sistema é irreversível. E a probabilidade de transição que leva à entropia positiva é proporcional ao quadrado da constante de Hubble. Ou seja, se a constante de Hubble é zero, não tem expansão, a probabilidade de transição é zero, a entropia é zero. Mas é. E a gente fez estimativa aqui para uma esferinha de massa em nanoquilogramas, e a probabilidade é da ordem de 10 a menos 31. É baixo. Só que não é zero. O problema é não ser zero. Tá. Então, considerações finais já. Senão, a gente vai matar aqui. Então, as teorias modernas, elas admitem só noções fracas de tempo. E não existe uma noção absoluta de tempo, tem que ser local e tem que ser dependente do observador. Tá? No mundo macroscópico a gente vê o gradiente de entropia, que é a seta termodinâmica que a gente usa. E o que a gente mostrou foi que essas duas noções estão profundamente relacionadas, que já é uma ideia que tinha sido conjecturada, inclusive o Carlo Rovelli discute isso no artigo dele de 2023, e aqui a gente mostra matematicamente que isso é verdade. Isso é assim que funciona. Bom, a primeira coisa, como é que isso altera quando eu troco um sistema quântico, que eu considerei lá, por um campo quântico? Bom, isso aí é o trabalho que o Rafael, um aluno meu, está fazendo na pós-graduação agora. Ele está estendendo aquele trabalho para campo quântico. Só que as contas são muito piores. Uma coisa que eu gosto muito e que eu quero responder é isso aqui. Se uma superposição quântica sobrevive à gravidade. Bom, se está gerando entropia, pode ser que não. Pode ser que a gravidade proíba a superposição macroscópica, e é por isso que a gente vê o mundo do jeito que a gente vê. A gente não vai ver a Lua em superposição. Pode ser por causa da gravidade. Mas tem que fazer a conta para saber. A construção de uma estatística para sistemas quânticos em espaço-tempo curvo. Isso é o que a gente está fazendo agora. Ou seja, como é que a gente escreve a estatística de sistemas quânticos vivendo sob a ação da gravidade. Né? E isso aqui a respeito da fronteira entre a mecânica quântica e a gravitação. Ou seja, a gente pode falar alguma coisa sobre isso. E qual que é a entropia do passado. Porque aqui é o seguinte, eles falam que a entropia do passado é uma conjectura que ela é menor. Só que a evolução, que eu acabei de mostrar, a evolução do universo, se eu reverto a evolução do universo, eu estou contraindo o universo, a entropia também vai aumentar. Então estaria grande lá atrás também. Então é uma coisa que eu estou pensando sobre a entropia do próprio universo no passado. Como é que ela funciona. E o que eu mais gosto é da fronteira entre essas coisas mesmo. Isso aqui esse cara aqui que eu não conheço, mas é um teórico de cordas que trabalha, talvez o Rômulo conheça, ele trabalha com teoria de cordas na Virginia Tech, e ele fez esse comentário sobre o meu trabalho. Né? Ele falou, isso aqui que eu gosto mesmo. Você pega e você propõe coisas que você pode medir de quantidades físicas que são dependentes do observador, como a entropia nesse caso. Ou, na verdade, as probabilidades de transição. É mais profundo que a entropia.
E isso pode mostrar um caminho, porque como é que a gente vai quantizar a gravidade? Bom, a gente pode quantizar o espaço-tempo. Eu mesmo publiquei um artigo propondo uma teoria para quantizar o espaço e o tempo, mas você pode fazer de uma forma diferente. Você pode modificar as teorias que estão em cima do espaço-tempo, vivendo no espaço-tempo de maneira que elas se adaptem a essa estrutura geométrica que o Einstein colocou. E é essa a que eu gosto. Ou seja, e é o que o cara está falando aqui, né? Como é que eu vou modificar a teoria quântica para poder se adaptar ao espaço-tempo que é dinâmico, em vez de simplesmente quantizar o espaço-tempo. Porque a gente não sabe se a gente precisa quantizar ou não. Ninguém sabe isso. A gente não tem indício experimental e nem teórico convincente de que uma coisa ou outra precisa ser feita. Então a gente precisa entender isso daí. E eu consegui extrapolar só um pouquinho, Anderson. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Estou aberto a perguntas aí. Obrigado, Lucas, pela palestra instigante a respeito do tempo aí. Aqui é o Café com Ciência, nós estamos abertos para discussões. Perguntas? Faltava um conhecimento mais profundo em estatística, mecânica quântica e relatividade geral. Só isso. Só isso. Porque uma coisa é você ter uma ideia. A outra coisa é você colocar essa ideia como problema matematicamente bem formulado. E, por exemplo, a gente pensa que é... Por exemplo, aqui, ó, eu obviamente não falei, mas uma coisa que você precisa definir aqui é o Spadin-Hilbert. Só que como você vai definir o Spadin-Hilbert no espaço-tempo? Simplesmente não dá. Ainda mais porque a mecânica quântica, a partícula, ela espalha. Ela espalhou, acabou. Você quebrou a localidade, não tem mais Spadin-Hilbert, não tem mais sistema quântico. E aí você definiu o sistema quântico aqui, como é que você vai levar ele? Como é que você vai levar ele daqui para cá de uma maneira justa? Né? Porque a gente tem que lembrar que em relatividade geral, se eu perguntar para você a velocidade relativa entre dois objetos que estão separados no espaço, essa pergunta não tem sentido. Essa pergunta, matematicamente, ela não faz sentido. E aqui eu preciso comparar vetores aqui com vetores aqui. Na verdade, eu preciso comparar o Spadin-Hilbert aqui com o Spadin-Hilbert aqui. Então isso é complicado. Eu precisei aprender muita coisa para poder entender matematicamente qual que era a teoria. O que eu tinha que fazer. Hernani, se você falar um pouquinho mais alto, por favor. Sim. Não, essa trajetória aqui, a preta, é a trajetória do observador, do laboratório do cara. O outro é do sistema. Eles seguem duas trajetórias. Isso aqui é espaço e tempo, não é só espaço. Então, por exemplo, se eu estou parado aqui, a minha trajetória no espaço-tempo é uma reta. Oi? Ué, claro, são dois pontos quaisquer do espaço, mas matematicamente você consegue. Você põe um sistema de coordenada aqui exatamente para definir esse cara. Mas são pontos dentro do teu espaço-tempo. Eles são pontos quaisquer, arbitrários.
É porque é o seguinte, tem um detalhe aqui que eu não falei, obviamente, mas assim, esse cara aqui, ele tem uma estrutura global qualquer. Para eu definir, por exemplo, o spa de Hilbert, e eu preciso definir isso para definir um sistema quântico, eu tenho que definir esse cara numa região pequena desse espaço. Estritamente falando, num ponto, mas se eu definir só num ponto, não dá. Aí eu não faço conta. Então eu tenho que definir uma região. O tamanho dessa região depende da curvatura do espaço. Né? E aí eu defino ali e faço conta ali. Só que daí eu tenho que levar esse cara para outro lugar, porque o sistema está evoluindo. E aí você tem que levar todo mundo para outro lugar. Aí como a gente faz isso? A gente faz isso com um negocinho muito bonitinho que o Fermi e o Walker inventaram. Que é o transporte de Fermi e Walker. Mas enfim, isso aí é só um desenho. O espaço-tempo não é desse jeito, é só um desenhinho. Primeiro que isso é uma hipersuperfície quadridimensional. E esses caras não estão, em nenhuma hipótese esse cara é paralelo a isso. Aliás, noção de paralelismo nem dá para definir. Não dá nem para definir. Mas as curvas eu consigo definir. Isso eu consigo. A gama e a alfa. Isso você consegue definir, a relatividade geral te fala como fazer isso. Isso aí é tranquilo, senão não conseguia fazer isso não. A distância não importa, o que importa é a curvatura total que está aqui dentro. É a curvatura total que os dois viram. É isso que importa. É só isso. Por isso que em queda livre não acontece nada, porque ninguém vê a curvatura. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu li o seu artigo, gostei muito. Você leu o meu artigo? Sim. Tá, muito obrigado. E a verdade eu tinha muitas coisas para falar, porque esse é um assunto que eu gosto muito. Mas eu queria fazer só uma pergunta mesmo, das várias. Voltar para o passado, então, implicaria em a entropia diminuir, como no caso de chegar ao zero absoluto? Não, olha, essa é uma pergunta relativa ao tempo e é o seguinte. Tem algumas soluções da relatividade geral que a gente chama de curvas do tempo, de tempo fechadas. Ou seja, a curva no tempo, mas ela é fechada. Sim, tipo sim. essa preta aqui, só que ela fecha. No Nela caso, mesma. Ou seria essa voltar para o volta, passado. Ele está fechado? Não. Aqui não tem nada fechado, porque isso aqui é um observador e isso aqui é o sistema. Aqui eles não fecham. Tá? Aí voltar para o passado seria um tipo desse negócio. Isso aqui não permite. Porque eu estou assumindo uma teoria plenamente causal e a causalidade não é mais a seta causal que eu falei aqui. É a estrutura causal mesmo do espaço do tempo. Né? Então não pode voltar para o passado. Isso não tem como. A hora que a gente chega nesse resultado aí, essa equação de baixo aqui, a gente prova que ela não pode diminuir. Porque isso, assim, você faz um monte de conta e aí as pessoas podem perguntar, mas existe algum referencial, então, algum sistema de referencial em que isso vai ser negativo? Não existe. Ela é no mínimo zero, isso a gente prova lá bonitinho que esse cara é sempre zero. Então não existe, a entropia não pode diminuir nunca. Ela sempre aumenta. A diferença aqui é que ela é diferente dependendo da classe de observadores. Isto aqui eu não falei, mas esse cara aqui vale para uma classe muito especial de observadores, que a gente chama de comóveis com a expansão do universo. Se eu troco de classe de observadores, esse bicho vai mudar e aquele bicho lá vai mudar. Então tudo muda. Ou seja, cada classe de observador vai observar um sistema. Eu posso observar um sistema que é reversível, enquanto outra pessoa observa o mesmo sistema irreversível. Agora, nenhum deles pode observar negativo. A entropia decrescer, isso não acontece. Tanto é que eu falei que, a hora que se eu colocar o universo, em vez de expandir, ele está contraindo, esse cara vai crescer do mesmo jeito. Né? Agora, a volta para o passado, aí é uma outra história. Mas daí a gente entra em loops causais, em coisas que a gente quebra, coisas que a gente tem muito arraigado no nosso mundo, né?
perguntas? Ih, lá vem, ó. Não é para profissional não, cara. Opa, Lucas, muito boa a palestra aí, obrigado pela exposição. Eu vou pegar carona na pergunta que ela fez, que é essencialmente o seguinte. A gente tinha até comentado isso lá na defesa do Rafael. Se você for olhar a estrutura interna, por exemplo, do horizonte de um buraco negro de Kerr, você tem um horizonte de Cauchy ali dentro e vai aparecer justamente essas curvas do tipo tempo fechadas. E aí a pergunta é, por exemplo, provavelmente essa teoria aqui não vai se aplicar, por exemplo, ali para dentro do horizonte de Cauchy, que a gente perde até a noção da estrutura causal da própria teoria, né? Mas a pergunta aqui é o seguinte: nessa questão de você pensar em, por exemplo, quantizar a gravidade ou modificar a teoria quântica para se adaptar à estrutura, por exemplo, da relatividade geral, como é que você pensa na questão, por exemplo, das singularidades no interior de buraco negro? E esses problemas também estão no interior, por exemplo, de um buraco negro que a gente acredita que é um estado final de um buraco negro astrofísico, um buraco negro de Kerr. Tipo, essas curvas do tipo tempo fechadas. Você não tenderia, por exemplo, a acreditar que a gente precisaria realmente quantizar a gravidade para se livrar desses problemas? Então a pergunta vai nesse sentido aí. Tá, não, essa pergunta, é claro, ela é fantástica e a resposta mais honesta que eu posso te dar é: eu não faço ideia. Mas, não, eu não faço ideia da resposta. O que ele está falando aqui é que existe uma solução. Se você pega um buraco negro rodando, que está girando até o momento angular, o que acontece é que dentro dele, atrás do horizonte de eventos, vai ter, atrás do segundo horizonte de eventos, vai ter essas curvas que ela perguntou ali. Tem solução lá, inclusive a singularidade é um anel. E aí a pergunta é: o que acontece lá dentro? Bom, o que eu falaria aqui, como eu não posso descrever mais esse carinha aqui, ó, e essa estrutura quebra lá dentro, eu não consigo mais fazer isso daí. Então eu não consigo determinar a evolução, então a teoria aqui quebra. Estender isso para campos, beleza, pode ser que vale, porque daí eu estou trabalhando com um campo lá dentro, não preciso definir sistema localizado. Mas mesmo assim, você entrou no buraco negro, tem uma coisa muito particular. A minha opinião é assim: as coisas vão continuar acontecendo normalmente para o observador que está entrando no buraco negro, se ele está em movimento ou não, não importa. O buraco negro de Kerr, inclusive, ele é obrigado a ficar em movimento, né, na ergosfera, ele não pode ficar parado. Então, é que as coisas vão acontecer desse jeito aqui lá dentro. Para quem está de fora vai acontecer diferente. Só que eles não vão poder se comunicar, então não dá. Agora, a singularidade, a singularidade eu não sei o que é. A hora que ele chegar lá perto, aí realmente não sei, porque a estrutura causal ela falha. Mas talvez a gente tenha que modificar as duas teorias. Modificar tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica. Mas eu não sei se a gente tem que quantizar o espaço-tempo no sentido, por exemplo, da looping quantum gravity. Algo mais na teoria de cordas, porque a teoria de cordas você tem o espaço-tempo lá que não é discreto, né? Ele não é quântico. As coisas aparecem de acordo com flutuações das cordas, né? Então a minha visão é essa: eu acredito que o espaço-tempo vai se manter, só que você vai ter que modificar. Na verdade, aqui eu esqueci de falar, mas eu não assumi a relatividade geral. Eu só assumi a estrutura lorentziana do espaço. As equações de Einstein não entram aqui. Então esse resultado vale para qualquer teoria modificada que tenha a mesma estrutura do espaço-tempo. E tem várias teorias modificadas da relatividade geral, né? Porque eu não assumi as equações de Einstein aqui. O Romulo, inclusive, trabalha com algumas dessas daí. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. É um assunto que eu gostaria muito de entender, mas para isso eu preciso entender mais um monte de coisa antes. Quer saber se vai ter tempo para isso. Pessoal, perguntas? Oi, mano. Não, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pensa, esse que é o problema da relatividade. Quando a gente olha para uma estrela, por exemplo, a gente está olhando, na verdade, para o passado. A gente não está olhando para o espaço, está olhando para o tempo, né?
a gente fala, por isso o que aconteceu antes do Big Bang, ou o que está acontecendo na hora que você volta no tempo. Você vê, o tempo aqui é fundamental para definir essas coisas. A questão é que o próprio tempo nasceu do Big Bang. Então, a pergunta do que é tempo ali é um pouco mais complicada. Ainda mais porque ali vão entrar efeitos quânticos e tudo mais. O que eu sei é o seguinte, dentro da validade dessa teoria, que não vale até o Big Crunch, exatamente pelo mesmo motivo que não vale dentro do buraco negro, né, por causa da singularidade que tem lá. E até onde essa teoria vale, se eu estiver comprimindo, a entropia vai aumentar. Não importa se eu estou comprimindo, não importa. O que importa é que a métrica está mudando. Se a métrica mudar, o cara aumenta. Ou, na melhor das hipóteses, permanece igual. Então, aqui não vai diminuir. E isso, inclusive, vai com aquele ponto que um monte de gente assume que a entropia do universo lá atrás era muito baixa. Só que isso é uma hipótese. A gente não sabe. É uma hipótese, por exemplo, que o Carl Rovelli faz para justificar o tempo que ele define como tempo eterno. Só que ele deixa bem claro lá que ele faz essa hipótese. O cara é intelectualmente muito honesto. Talvez eu tenha me perdido um pouco, mas esse termo aí que o senhor está usando, entropia, o que ele representa? Entropia é isso aqui para mim. Isso aqui é entropia para mim. Ou seja, é o quão difícil é eu distinguir o processo que acontece para frente do tempo daquele processo que acontece para trás do tempo. Ou seja, o quão difícil, o quanto esse cara está medindo o quanto o processo quebrou a reversão temporal, a simetria de reversão temporal. Isso é entropia para mim. Que é entropia termodinâmica? Oi? Sempre. Esse cara aqui, essa região em azul aqui, que ela está desenhada, ela é matematicamente definida, e você escreve a métrica ali, define uma distância entre um conjunto de geodésicas, de tal maneira que você tem que comparar a distância que você está andando do ponto central com a curvatura. Porque o que você faz, na verdade, é fazendo conta, você pega o espaço-tempo que é curva e aproxima por uma superfície plana. É a mesma coisa que aproximar uma reta por uma curva. Uma curva por uma reta. A aproximação vai ser tão boa quanto menos curva é a curva. É exatamente igual. Então aqui você vai fazer aquele cálculo numérico que você vai fazer integral, a aproximação depende do quão curva é a tua curva. Aqui é a mesma coisa. É exatamente a mesma ideia. Porque se aproxima por um plano. Então, isso faz com que seja local a teoria. Por isso que eu quero estender para campo. Peraí. Métrica da desordem. Mas não tem métrica, né? A métrica é do espaço-tempo. Eu não vejo entropia como de desordem. Desordem é uma palavra que ela não está bem definida. Agora, a quebra da reversão temporal está. Matematicamente se define daquele jeito ali. A desordem, vou caminhar para a desordem? Bom, você pode ter coisa ordenada que tem entropia maior. Você pode ter coisa que aparentemente é mais ordenada do que outra, só que a entropia é maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra desordem quando fala de entropia. A entropia é outra coisa. Ela não é simplesmente uma medida da desordem. Aparentemente é mais organizada. Esse é o ponto. Você tem uma entropia maior. Porque a entropia depende de outras coisas. Não só da organização das coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Por isso que quando eu vou dar curso de termodinâmica, essas coisas, eu nunca uso desordem. Porque isso não é preciso. Isso aqui é preciso.
Isso é aquilo ali, acabou. E aí você prova os teoremas, você prova o teorema H, você prova tudo desse jeito aqui. Muito boa palestra, muito obrigado. Obrigado. Em um universo ideal, vazio e estático, vale a lei da conservação de energia, que tem a ver com a simetria em relação ao tempo. Peraí, vamos devagar. Você está Ok. falando que no universo ideal é o quê? Que vale Mas o que é ideal para você? Ideal é vazio. Perdão pela palavra. Só tem um espaço e tempo. Um espaço vazio e... Tá, e só tem um estático. espaço-tempo. Pronto. Isso. Tá. Vale a lei de conservação de energia. De energia do quê? Você não tem nada? Tá. Vamos Eu melhorar. estou perguntando porque a lei da conservação da energia não vale na relatividade geral. Ela não é definida. Então, É muito mais delicado. Isso não é relatividade geral, não é na minha teoria, não. Isso é a teoria lá que o Einstein fez, eu tenho que culpar ele. Mas ela então não vale. existe... Não, existe conservação da energia, mas ela é diferente. Para a pequenas energia transações global, de ela tempo. não existe. Não tem como. Eu comparar a energia no sistema num ponto com a energia do sistema de outro ponto, isso é ambíguo. Isso não dá para fazer. Você Então, tem teoremas de energia que são provados, mas isso é tudo local. É outra coisa. A lei de conservação da energia ela não vale em geral. Tem situações particulares que valem, mas em geral ela não vale. então nosso universo como ele é, ele não tem simetria temporal. Como eu disse, ele não tem tempo. Não tem tempo. A relatividade geral ela é atemporal. O tempo é definido localmente. Tempo é aquilo que eu estou medindo no meu relógio. A minha ideia era, como é que eu relaciono o tempo que eu estou medindo no meu relógio com o fato da entropia aumentar? E o que eu mostrei foi que, por causa da estrutura causal do espaço-tempo, o acoplamento do sistema com o campo da gravidade, por causa da estrutura que ele tem, esconde informação de mim. Essa informação que eu estou perdendo, eu enxergo como entropia. E o quanto a informação eu estou perdendo depende de como eu estou orientando meu tempo. Depende de como eu estou orientando meu espaço. Aí está a ligação entre essas duas coisas. Você pode melhorar quando você fala de maneira local? Posso, claro. O que claro, você quer claro. dizer? Pensa que você está numa esfera, na Terra. Pensa que a Terra é perfeitamente redonda. Tá? Se você está aqui e a Terra, aí você traça desenha um triângulo no chão. E você pega um transferidor, mede os ângulos e soma, vai dar 180. Traça um triângulo maior. Vai traçando maior. Vai chegar uma hora que essa soma não vai mais dar 180. Por exemplo, se você ligar o Polo Sul com o Polo Norte, com o Equador, e depois você liga num ponto na África, liga de novo, a soma disso aqui vai dar 180 graus, vai dar 270 graus. A soma dos três ângulos internos. Porque só tem ângulo reto. Então local até não... Até você não Essa detectar. soma não se Você pode pensar, até. O que é local? O meu instrumento de medição não me permite. O meu instrumento de medição diz que o espaço é euclidiano. Isso é local. Só até aí vale... Só até aí vale tudo isso aqui que foi dito. Mas lógico, isso, se valesse só em uma região do espaço, não ia valer nada. É que essa região do espaço é absolutamente arbitrária. Então ela vale no espaço todo. Desde que você defina as coisas localmente. Localmente. É para isso que serve o sistema de coordenada. Que implicações, como é que fica a questão das distâncias temporais? Porque eu estava pensando aqui, preocupado com a questão da entropia, como é que você define essas coisas, e aí a distância temporal, porque localmente, assim como você acabou de mostrar aí, a distância temporal ela vai ter uma influência nisso aí, porque eventos provavelmente mais distantes temporalmente, com distância maior, distância menor, a diferença de entropia vai ser diferente, né? E isso, como é que está essa relação? Como é que isso entra? Como é que fica isso? O que você tem a dizer a respeito disso? Tá, entendi. Assim, eu não diria que eventos com maior distância temporal teriam entropias distintas. Eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou caindo em cada livro junto com o meu sistema, que é esse apontador aqui. Eu não estou fazendo nada nele. A gente sabe que a entropia não vai mudar.
Por quê? Porque eu estou parado, o sistema está parado, está tudo em equilíbrio, não tem problema nenhum. Isso eu posso cair para sempre. Posso cair em órbita lá para sempre. Isso não vai mudar nunca. Agora, a distância temporal, por exemplo, eu começo a marcar o tempo aqui. Eu olho pro meu relógio, o relógio que eu estou no meu pulso. E depois, na hora que chega aqui, eu paro de novo. Por exemplo, eu posso pegar um pêndulo, que foi o exemplo que eu dei. O pêndulo está assim. Nesse diagrama aqui, eu marquei o tempo aqui. Aí o pêndulo foi. Aí a linha vermelha saiu de mim, porque eu sou uma linha reta no tempo. A hora que ela volta, é que o pêndulo está voltando para cá. Aí eu marco esse tempo. Estou medindo o período do pêndulo. Então ela fica, a curva a vermelha fica me cortando a minha curva assim. O que é o tempo para mim? É simplesmente o tamanho dessa curva. É que o tamanho dessa curva vai dar o que eu estou olhando no meu relógio. Esse é o tempo da dinâmica. O universo está em expansão, você tem uma dinâmica temporal e isso provocou transformações, porque o universo não está parado. E aí você tem, se observa, que é o que você falou, localmente uma situação, então as distâncias temporais trazem distinções, e aí isso é nesse sentido. São distâncias temporais bem maiores do que as localmente nós estamos pensando. É isso que eu estou pensando. Não, eu entendi seu ponto. Aí vem um negócio que é o seguinte. Como eu disse, a relatividade geral, ela não tem tempo. Eu te dou a métrica lá, a métrica do espaço-tempo, ela te dá a estrutura toda lá, mas você fala assim, não, mas eu preciso de uma evolução. E ela não tem tempo por um motivo, ela é covariante, você não pode definir um tempo global para todo mundo, preferencial, né? Só que localmente eu preciso definir minha dinâmica, eu vejo planetas andando, né? Só que daí eu defino um observador, que sou eu, ou uma classe de observadores, defino um sistema de coordenadas, e aí eu defino o movimento relativo. Então, é muito complicado a gente ter falar de dinâmica global, mesmo porque a relatividade geral proíbe você ter uma dinâmica que é parametrizada por um único parâmetro, que é o tempo, como a gente tem mecânica clássica ou mecânica quântica. A relatividade geral não permite fazer isso, né? Não tem sentido. Você pode definir localmente as coisas, só que daí cada um define da maneira que quer. A idade do universo, quando a gente fala, é por um conjunto muito específico de observadores, que coincidentemente é o mesmo que eu usei aqui. A gente fala, tem 15 bilhões de anos, medida em que relógio? Assim, nenhum. É do observador que está comóvel com a evolução. Então, é mais complicado do que isso. É por isso que um monte de gente define que a gente não pode definir tempo. E se tiver uma teoria quântica da gravidade, não vai ter tempo nenhum. Porque a noção de tempo ela perde o sentido numa teoria covariante. Obviamente eu posso estar errado. Isso são especulações. E como eu te disse, o Carlo Rovelli em 2023 coloca isso aí. Se pegar o artigo mais recente dele também vai colocar. Ou seja, a galera está discutindo isso porque a gente realmente não sabe. Mas a relatividade geral ela tem esse negócio. Então, você pega uma pessoa, um observador, que estaria acompanhando a expansão do universo, nesse referencial, que é muito específico, e ele está olhando para o relógio dele. Sim, mas não é entropia. Veja, eu não estou falando da entropia do espaço-tempo, hein? Isso é muito diferente. Isso é uma coisa que eu quero entender um dia, que é a descrição estatística do campo. Mas isso aí está longe, isso aí a gente não sabe. Eu estou falando a estatística de um sistema que vive no espaço-tempo. Um sistema quântico que vive no espaço-tempo. E nesse caso ainda localizado. É só dessa estatística que eu estou falando. Então o que aumenta a entropia deste cara com relação a mim. Então eu vejo esse cara sendo irreversível. Por causa da orientação que eu dei para o tempo. Só que outra classe de observador vai fazer diferente.
Isso. Isso. Consegue. Essa equação aí, ó. Esse cara aqui. O tempo está nessas curvas aqui. Essas alfa e gama são parametrizadas pelo tempo que o cara em gama definiu. As curvas têm um parâmetro, que é o tempo que o cara está medindo no relógio dele. Então esses caras depende desse tempo. Pessoal, a gente está chegando. Na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu vou abrir para mais uma pergunta. Se alguém estiver segurando aí, inclusive, perguntar. O pessoal saiu daqui por causa do F, né? Então, a gente tem que tentar manter o tempo. Tem alguém que tem uma pergunta aqui, que está coçando aí, que gostaria de fazer agora? Não? Não é verdade não. Acho que essa discussão vai longe ainda. Não é. Bom, pelo que pareceu para mim, que é em outra área, está parecendo que você está abrindo uma área. Tem vários alunos aí trabalhando para ver quais são as consequências dessa nova ideia. É bem legal. Então, eu gostaria de lembrar a todos que daqui a 2 semanas... Bom, primeiro agradecer ao Optic Student Chapter por ter aparecido aqui também, comentado um pouquinho do Quantum Day. Né? Agradecer ao professor Lucas pela palestra e por nos instigar a respeito do tempo. Né? E lembrar para vocês que daqui a 2 semanas nós temos outra palestra. Vai ser um foco completamente diferente, mas a professora Gabriela Duarte vai estar aqui falando de como usar o conhecimento, como ir de um laboratório a literalmente chegar com a ciência na sociedade, né, por meio da construção de dispositivos para detecção de Covid, entre outras doenças. Então nós discutimos tudo aqui no Café com Ciência, tá certo? Mas queríamos aqui agradecer ao professor Lucas pela oportunidade de estar trazendo aí essa discussão sobre o tempo a todos nós. Então, agradecer novamente. Só uma coisa, antes você falou, semana passada eu estava numa reunião lá em Brasília e estava o diretor de avaliação da CAPES, e daqui para frente as pós-graduações vão ser avaliadas não tanto por artigo, mas por dispositivo desse jeito que ele está falando. A gente tem que ter impacto na sociedade, então venham aí no Café Consciência que isso vai ser cobrado pesadamente das universidades daqui para frente. Bom, vamos agradecer o palestrante. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela transmissão aí. Deu tudo certo. E, Lucas, fica aqui que você vai ter que tirar uma foto. Lembrando para vocês, daqui a 14 dias tem uma outra palestrante aí. Desejo a todos uma excelente semana.